Fala galera do nono ano, tudo bom? Meu nome é Fabrício, sou professor de História do Colégio Força Máxima e hoje daremos continuidade à nossa matéria, tá? Capítulo 15, Era Vargas. Continuamos, a estudar o período em que Vargas estava no poder, né? Só que agora nós vamos estudar o Estado Novo, que foi um período, de autoritarismo e um período ditatorial. Vale lembrar, gente, que o nome Estado Novo, ele foi dado naquele momento àquele governo. Estado Novo por quê? Porque buscava-se uma novidade, alguma coisa nova. O interessante de muitas ditaduras no mundo, que elas sempre vêm querendo romper com o passado e criar um novo presente e, consequentemente, um novo futuro. Então, esse nome, essa nomenclatura, ela tem tudo a ver com isso. Getúlio Vargas, assim que chega ao poder, ele acaba, por exemplo, com a Constituição vigente em 1934, desde 1934. Então, já é, por exemplo, o Brasil nasceu lá em 1822, aí você tem uma Constituição em 1824. Essa perdura até 1889, né? Na verdade, perdura até 1891, porque 1889 foi o golpe que instaurou a República no Brasil, e em 1891 você tem o fim da elaboração da Constituinte, desse novo conjunto de leis. Tá? De 1891, desculpa gente, até 1930, você tem essa Constituição vigente aí. A Constituição da República Velha, da República Café com Leite, Condomínio de São Paulo, enfim. A partir de 1934, depois do governo provisório de Vargas, que a gente estudou nos capítulos passados, você tem essa nova Constituição. Ou seja, você tem já uma terceira Constituição no Brasil, tá? Em 112 anos de história. Agora, em 1937, você vai ter outra Constituição. Por quê? Como eu disse, uma ditadura ela vem rompendo tudo, porque através da legalidade, através da lei, não era possível que o ditador ele colocasse em prática aquilo que ele acredita ser o correto. Tá? E muitos desses ditadores acreditam que só o que ele acredita seja o correto. Esse é um problema muito sério para as nossas liberdades individuais. Por isso que ditaduras é uma parada que dita e o outro tem que obedecer. Se não obedecer, descartável. A pessoa vira descartável. Tá? Então, para poder entender esse início, vamos recapitular por um momento aqui o que aconteceu nos anos anteriores. A gente está falando da década de 30. A década de 30 no mundo que havia uma polarização muito forte, uma tensão política muito perceptível em todos os países do mundo. Você tinha uma polarização, uma radicalização muito forte. Você tinha o nazismo na Alemanha, os fascismos na Europa como um todo, salvo alguns governos liberais como a França e a Inglaterra. Você tinha a União Soviética, você tinha, ou seja, de um lado os fascistas que queriam um Estado forte na concepção deles, mas um Estado autoritário e centralizado, um Estado em que colonizasse todos os espaços de sociabilidade possíveis dentro dentro da realidade mesmo. Assim, você não poderia não concordar com esse Estado fascista, um Estado totalitário. Por isso que a gente chama dessa forma, de um Estado totalitário. Porque um Estado totalitário, ele precisa da totalidade das pessoas militando e o defendendo o tempo todo, fazendo com que todo esse conjunto, que é uma coisa só, daí que vem a palavra fascismo, que é um feixe. Um feixe era a base para uma lâmina que vem em cima cortando. Isso era um símbolo de força e poder no Império Romano. Isso é atribuído, isso é resgatado, na verdade, e atribuído ao fascismo lá na Itália, e o fascismo, esse feixe, ele vem nessa ideia mesmo de todos iguais ali, fazendo uma base para uma coisa muito maior do que essas próprias pessoas, que no caso ali é o Estado, é a nação, como eles costumam chamar, porque eles entendem isso como um organismo vivo, nós todos e o chão que nós pisamos. Enfim, e do outro lado, você tinha os movimentos sociais, os movimentos trabalhadores, que queriam repúblicas populares,
né, que queriam formas de governo que não tivessem como protagonismo a burguesia industrial, enfim, queriam os trabalhadores no poder. Tá? Então, galera, é um ambiente muito tenso e Getúlio Vargas ele se aproveita disso. Tá? O integralista, né, Moura, se não me engano, gente, como que era o nome desse menino, gente? Eu falei dele na aula retrasada. Né? Enfim, um integralista ele elabora esse plano chamado Plano Cohen, né? E ele fala que é um comunista. Né? Ou seja, eles fazem ali uma espécie de fake news, falando que os comunistas fizeram, né, um plano que iria acabar com o governo de Vargas e estabelecer uma ditadura do proletariado, né, como chamavam, no Brasil. Né? Esse plano ele vai cair nas mãos de um rapaz chamado Eurico Gaspar Dutra, né, que era um general, né, e isso vai parar na Voz do Brasil. Getúlio Vargas denuncia esse plano, tá, mas ele sabia que havia ali, né, ele sabia que era uma farsa, enfim. E daí ele decreta estado de sítio, né, ou seja, um estado de emergência, né, ele fecha o Congresso e começa a sua ditadura. Né? Quando você fecha o Congresso, você tem o poder todo em suas mãos, o poder todo nas mãos do Executivo, né? Daí, pronto, né? Começa a ditadura chamada ditadura do Estado Novo, como eles se chamavam naquele momento, porque eles queriam alguma coisa nova. Tá? Galera, no âmbito político, eu dividi aqui, fiz uma coisa mais mastigada, né, pra gente. O que nós tínhamos? Né? Primeiro, o estado de compromisso. Getúlio Vargas, né, ele estava se comprometendo, como eu disse, com as elites. Né? Nas últimas aulas, né, eu disse isso. Ele estava se comprometendo com as elites. Por quê? Porque você precisava de uma estabilidade para o Brasil para que houvesse uma modernização. E uma estabilidade em que sentido? Que os trabalhadores ficassem quietinhos na deles. Né? As massas precisavam ser domadas. Né? Como eu disse, era um momento de tensão política. Você tinha um lado muito exacerbado, o outro também. Então, as elites, né, que sempre estiveram no Brasil, a elite tradicional ligada à agricultura, uma nova elite que estava surgindo, que é a elite, né, industrial, né, a burguesia, né, que está ligada à produção, né, de bens de consumo que não são agrícolas, enfim. Essa galera, ela estava, né, meio com medo, meio confusa dentro dessa tensão. Então, junto com Vargas, o seu carisma, há um combinado, né? Ele fica ali no governo, com o poder centralizado, enquanto isso ele vai tentar ali, ó, fazer o desenvolvimento acontecer da indústria, né? Fazer a manutenção das riquezas da burguesia agrária, enfim. Né? Isso é o que a gente chama de estado de compromisso. Né? Ele está compromissado, né, em manter a harmonia entre os poderes, tá? Entre as oligarquias regionais aqui no Brasil. Né? Porque lembra, o grande problema, né, do Brasil, né, com relação à instabilidade política era o fato das oligarquias, né, as regiões do Brasil sempre discordarem com relação ao que fazer com o Brasil. Tá? Então, Getúlio Vargas se transformou nessa figura que conciliaria isso tudo. Ao mesmo tempo que ele faz isso, né, ele lança uma nova Constituição. Tá? É uma Constituição, né, que é profundamente inspirada nos regimes fascistas da Europa naquele momento. Tá? Você tem o fechamento do Congresso, o fechamento das assembleias municipais e estaduais, ou seja, o poder legislativo não existe. Tá? Ou seja, você tem todo um poder concentrado na mão do Getúlio Vargas, do poder executivo. Você tem a proibição de partidos políticos, né? Você tem também a perseguição, né, daqueles que se opõem ao governo, enfim. Eu falei para vocês, tá, no início, né, que os integralistas eles ajudaram Getúlio Vargas a dar esse golpe. Né, o Plínio Salgado, que era o líder da Ação Integralista Brasileira, que era um movimento bem ligado ao fascismo lá da Europa, foi prometido a ele, ao Plínio Salgado, o Ministério da Educação. Tá? Só que Getúlio Vargas não cumpriu, né, a promessa. Tá? Ao mesmo tempo, o partido dele, AIB, estava na ilegalidade. Tá? Então, em maio de 1938, os integralistas eles tentaram tomar o poder. Né? Invadiram lá o palácio, enfim. Só que eles foram contidos, alguns foram fuzilados ali mesmo e outros foram exilados. Né? E
assim, Getúlio Vargas eliminava, né, a última grande força partidária que existia, mesmo na ilegalidade aqui no Brasil. Tá? Então daí ele concentrou ainda mais os poderes em suas mãos. Tá? E o que ele fez, né, com esses poderes nas mãos? Ele tomou diversas medidas, né, para tentar nacionalizar as ideias das pessoas. Né? Fazer com que todos fizessem parte dessa nação integralmente. Né? E ele começou a adotar medidas econômicas, né, de profunda intervenção do Estado na economia. Como era chamado esse plano, né, de desenvolvimento? O chamado nacional desenvolvimentismo. Tá? Junto com esse capital estatal que estava sendo investido na industrialização do Brasil, você também tinha capital estrangeiro, tá? Principalmente o capital dos Estados Unidos. A gente vai ver mais para frente, quando a gente falar de política externa, o porquê que os Estados Unidos está ali injetando dinheiro no Brasil. Mas aguarda um pouquinho. Tá? Com esse nacional desenvolvimentismo, foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional. Tá? O Brasil queria ser autossuficiente em aço, tá? Produzir aço, né, para que a gente pudesse ter uma produção industrial mais barata. Tá? Porque, por exemplo, nós estamos aqui no Brasil. Se a gente precisa importar, ou seja, trazer de fora o aço que vai ser usado na minha fábrica, eu burguês industrial, eu vou gastar mais dinheiro. Tá? Só que agora, né, o Estado, o Brasil, né, o Estado Nacional Brasil, está investindo numa empresa chamada Companhia Siderúrgica Nacional, que vai produzir aço aqui. Ou seja, vai baratear os custos da produção, tá, das indústrias brasileiras. Né? Você vai ter também, né, o Conselho Nacional do Petróleo. Ele cria, né, esse conselho para poder controlar o petróleo brasileiro, para que nenhuma empresa privada estrangeira possa explorar o petróleo brasileiro. E só, né, o Estado Nacional Brasil, né, só ele pode controlar e explorar e fazer com que as riquezas derivadas do petróleo, tá, sejam nossas aqui. Enfim. E a Companhia Vale do Rio Doce, que é uma mineradora. Ou seja, o que Getúlio Vargas está fazendo é o seguinte: ele está concentrando nas mãos do Brasil, do Estado Nacional, né, os recursos que são fundamentais para a industrialização. Né? Você está falando aqui de aço, de minério e de petróleo. Né? São bases, né, para que haja um desenvolvimento industrial. Né? Por isso, essas empresas, né, são chamadas de indústrias de base. Né? São tipos de indústria, né, de empresa, um tipo de indústria, um segmento industrial que serve para poder dar vida a outros segmentos industriais. Tá? Por exemplo, eu tenho uma fábrica de cadeira. Né? A cadeira, ela tem ferro. Da onde eu vou comprar esse ferro? De uma indústria que vende ferro. Essa indústria que vende ferro é uma indústria de base. Tá? Um outro exemplo, eu ainda continuo tendo uma indústria de cadeira, só que eu preciso de uma borracha para poder fazer o acabamento da cadeira. Tá? Da onde eu vou comprar? De uma empresa, né, que produz a borracha. Enfim, né, essas indústrias de base, né, elas nas mãos do Estado brasileiro, ela faz com que esse produto chegue mais barato a essas empresas que vão produzir bens de consumo, né, para a população. Tá? Então, foi um período de profundo desenvolvimento industrial. Tá? Consequentemente, um período de profundo desenvolvimento urbano. Tá? Só que junto com isso, gente, havia uma perseguição política muito forte. Ao mesmo tempo que, né, naquele meio urbano que estava crescendo, tá, havia, né, o crescimento, o maior dinamismo nas relações de consumo, tá, as ideias elas não poderiam circular livremente. Né? O estado de emergência decretado pela Constituição de 1937, ele proibia as liberdades individuais. Tá? Então você tem aí uma dicotomia, né? Você tem, por um lado, um crescimento muito forte da economia, mas ao mesmo tempo a perseguição dos opositores. Tá? Porque, como eu disse, é uma ditadura. A ditadura sempre vai ter opositor, sempre vai ter inimigo. Né? Porque você tem que pensar integralmente igual aquela figura ali que representa o governo. Tá? E daí a gente já puxa aqui, ó, para o tópico sociedade, né?
Né? Getúlio Vargas, ele vai fazer muito de sua imagem, né, em cima, né, das leis trabalhistas. Tá? Ele vai se colocar enquanto uma figura importante para os mais pobres, né, nesse sentido. Né? Por quê? Porque nesse governo ele cria o que chama-se, né, de Consolidação das Leis do Trabalho, ou CLT. Eu acho que você já deve ter ouvido muito isso. Né? Muita gente diz que a CLT nos últimos anos foi jogada no lixo, né? Só que o que é a CLT? Como eu disse, a consolidação das leis do trabalho. Tá? O que foi esse momento? Tá? Foi um momento em que nossas leis trabalhistas elas viram uma obrigação, tá, do Estado, uma obrigação, na verdade, proposta pelo Estado, consolidada pelo Estado, para que as empresas, seja privada ou seja pública, cumpram. Tá? Entre essas leis trabalhistas que agora são uma obrigação de qualquer empregador no Brasil, está, por exemplo, as férias remuneradas, o salário mínimo, tá? O período de 8 horas de trabalho no máximo, né? A regulamentação das leis, né, de trabalho feminino. Né? Então, você está aí, né, criando uma margem para que a população possa desfrutar um pouco das riquezas, porque antes não tinha férias remuneradas, tá? Antes não tinha descanso semanal, antes não tinha a garantia do salário mínimo. Tá? Então, essas leis fez com que Getúlio Vargas ganhasse muito apoio popular. Né? E tudo isso foi muito bem usado pelo chamado Departamento de Imprensa e Propaganda. Né? Galera, a Constituição de 1937 ela estabeleceu, né, uma ditadura, como eu disse, e toda ditadura ela precisa de um meio para que se faça uma propaganda do governo. Né? Aquele governo tem que ser o melhor possível, né? Numa ditadura. Se ele quiser mentir com isso, ele vai mentir. Se ele tiver que proibir alguém de falar mal dele, ele vai proibir. Então, galera, o Departamento de Imprensa e Propaganda era um órgão do governo, tá? Criado pelo governo, que produzia material de campanha, né? Material de propaganda, né, de Getúlio Vargas. Galera, toda escola do Brasil tinha uma fotinha de Getúlio Vargas, pública, né? Material de propaganda, filmes, músicas, tudo era produzido culturalmente ali. Tudo que era produzido fora dali culturalmente precisava passar por ali para ver se seria aprovado ou não. Tá? Então muita coisa foi censurada naquele momento. Tá? Então essa imagem de Getúlio Vargas, pai dos pobres, tá? Isso aconteceu graças ao Departamento de Imprensa e Propaganda, a DIP. Ok, gente? No quesito política externa, né, eu comentei um pouquinho disso quando falei aqui do nacional desenvolvimentismo, o que acontece? Tá? Eu disse para vocês que a Constituição de 1937 ela foi baseada nas constituições dos regimes fascistas da Europa. Tá? Então era uma Constituição que permitia o autoritarismo, a perseguição política, o assassinato de opositores, a não liberdade individual, a não liberdade de imprensa, a não liberdade de expressão. Tá? Era isso que era defendido aqui. Só que você deve se perguntar, mas professor, os Estados Unidos não é uma referência naquele momento de democracia? A democracia liberal lá não funciona, não tem congresso, tem presidente, enfim. Sim, os Estados Unidos, olhando para o Brasil, né, em comparação com os Estados Unidos, ele tem um sistema político completamente diferente do que era o Brasil. Tá, mas como é que há um alinhamento com os dois? Vamos lá. 1940, né, você tem a Conferência de Havana, né, lá em Cuba. Cuba ainda não havia passado pela Revolução. Essa conferência ela propõe, né, que os países americanos, né, que fazem parte do continente americano, eles se ajudem, né, haja uma mútua, um intercâmbio mesmo de pessoas, de produtos, de cultura, né, de costumes, enfim. Tanto é que nesse momento começa a entrar muita coisa aqui no Brasil, de produção cultural norte-americana, enfim.
Isso ficou conhecido como uma política de boa vizinhança. Tá? Lembrando que aqui, ó, 1940, 39, 41, 42, está acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então os Estados Unidos está tomando, né, muita iniciativa para que os países americanos não cedam, né, aos encantos do fascismo. Né, porque o fascismo estava conseguindo muitos adeptos mesmo aqui no Brasil. Gente, a ação integralista brasileira conseguiu, junto com Getúlio Vargas, dar um golpe e tomar o poder. Não em ação integralista, mas Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tratou de colocar eles para escanteio. Tá? Só que ele tinha características muito parecidas, né? O autoritarismo, a perseguição política, a não liberdade de expressão, enfim, o que eu já citei aqui. Só que os Estados Unidos estava preocupado com isso, de certa forma. Então ele foi montando uma política externa, né, que tentasse agradar todo mundo, enfim, os Estados Unidos. E o Brasil, Getúlio Vargas se aproveitou muito bem disso. Ele falou, poxa, me alinho com você e tal, mas em troca disso eu preciso de capital. Né? Capital para poder investir na indústria que está florescendo cada vez mais, como eu disse também aqui nesse tópico da economia. Então, galera, principalmente a partir de 1942, né, quando o Brasil, ele, mesmo mais parecido com a Alemanha nazista do que com os Estados Unidos liberal, o Brasil se alinha aos Estados Unidos, né, entra do lado, né, americano da guerra, né, do inglês e do francês também, tá? Principalmente depois, né, que 2 navios mercantes brasileiros foram afundados pela esquadra alemã. Né? Daí o Brasil começa a fazer ali uma escolta do Atlântico, podendo deixar nenhum submarino alemão atacar, né, navios americanos ou brasileiros, enfim, ou ingleses. Né? E o Brasil também luta muito no sul da Itália e no norte da África. Né? A Força Expedicionária Brasileira, né, ela representa o Brasil lá fora, nesse sentido aí na Guerra Mundial, na Segunda, no caso. E em troca desse alinhamento com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos investe bastante aqui no Brasil. Só assim que você consegue, por exemplo, construir a Companhia Siderúrgica Nacional. Então foi com capital estrangeiro norte-americano, porque o Brasil apoiou os Estados Unidos na guerra, que foi construída a nossa empresa, né, que produz aço aí, ferro de tudo quanto é tipo, para poder nossa indústria crescer. Tá? Então, dentro desse jogo político, né, o jogo da política externa, a gente conseguiu muitos investimentos, tá, no setor industrial aqui no Brasil. Galera, mas aí, como eu disse, né, você tem Brasil autoritário pra caramba e os Estados Unidos liberal, democrático. E o Brasil apoiando países como a Inglaterra, que também é liberal democrático, a França, que também é liberal democrática. O que acontece? A oposição interna aqui no Brasil olha isso, né, e vê uma falta de coerência. Né? Como é que você está ali apoiando países democráticos e tem uma ditadura aqui e é autoritário? Né? Então, a partir daí, o poder de Getúlio Vargas ele vai perdendo força. Né? Você tem ali, ó, em 1945, né, por conta de muita pressão política, né, que a oposição foi ganhando, né, espaço cada vez mais, muito em cima, né, desse intercâmbio, como eu disse, da política externa, vem muita gente dos Estados Unidos para cá, vem muita leitura, veja bem, muita leitura, muita produção cultural norte-americana para cá. Cara, o Zé Carioca, né, o Zé Carioca é um personagem da Disney, né, que é uma empresa americana que foi feita especialmente no Brasil. O cara é carioca, o nome dele é Zé Carioca. Né? Você tem um desenho, né, da Disney, né, depois vocês procuram no YouTube, é muito fácil de encontrar, que retrata aqui o Rio de Janeiro. Tá? Tem aí Copacabana, Ipanema, enfim, no desenho da Disney lá desse tempo aqui, ó. Foi desse tempo. Tá? Foi em cima dessa política de boa vizinhança. Era os Estados Unidos preocupado com as nações, né? Não porque os Estados Unidos é, nossa, show de bola, muito bonzinho. A gente sabe aí que eles, né, não são tão bonzinhos assim. Com essa crise do coronavírus, as coisas esquentaram um pouquinho aí nas relações de política externa, mas por conta de interesses econômicos mesmo. Então, essas ideias estão entrando, então isso reforça a oposição, enfim. Né? Então, em 1945, com essa pressão toda, Getúlio Vargas
anistia os presos políticos, né? Os exilados começam a voltar ao Brasil, fortalecendo ainda mais a oposição. Você tem o fim da DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda. Só que mesmo assim, por exemplo, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, tá? As alas de movimentos sociais, eles continuam apoiando Getúlio Vargas. Né? Eles querem, naquele momento lá em 1945, que é o último ano do Estado Novo, que Getúlio Vargas elabore uma nova Constituição, né? Uma Constituição democrática, é claro, né? Que permita a volta dos partidos, né? Só que mesmo assim querem que ele continue no poder. Esse movimento foi conhecido como queremismo, né? Porque eles queriam, né, Getúlio Vargas no poder. Só que a oposição, aquela burguesia industrial que queria uma democracia mais, né, sempre elitista, mas menos autoritária, né, eles, com a liberação, né, novamente de partidos políticos, né, eles constituíram seus partidos. Você tem ali o PSD, o Partido da Social Democracia, você tem a UDN, a União Democrática Nacional, né, e você tem um partido mais da esquerda, né, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Né. Daí você tem a eleição, por exemplo, do Eurico Gaspar Dutra em 1945, porque Getúlio Vargas não vira candidato por conta dessa pressão que eu já disse antes. Né? Ele não vira candidato, só que ele apoia. Ele fala, olha, meu partido PTB apoia o PSD, né, que está mandando Eurico Gaspar Dutra para a eleição. Eurico Gaspar Dutra ganha a eleição, né, e assim, né, com uma nova Constituição, né, em 1945, você tem, né, uma redemocratização no Brasil, volta à democracia e acaba essa ditadura chamada ditadura do Estado Novo. Tranquilo, galera? Valeu, foi um prazer dar essa aula para vocês. Vocês vão ter essa aula ao vivo também na plataforma Zoom. Espero ter ajudado. Um abraço e um beijo. Valeu, galera.